Olá, gente! Hoje eu venho trazer para vocês mais este barrado, tá? Este barrado falso, a pedido, tá ok? Espero que vocês gostem, tá? Sigam aí o passo a passo e veja que você mesmo pode estar confeccionando este barrado. O material que iremos utilizar vai ser um tecido de saco, tá, gente? Esse saco a gente compra mesmo em supermercado, tá? A tinta para tecido nas cores branca, púrpura, vermelho fogo, cinza lunar e verde musgo, uma tesoura, a termolina leitosa e os pincéis número 2, o de número 8 e o número 0. A primeira coisa que devemos fazer, né, é passar o risco para o papel. Aqui você pode usar um carbono ou utilizar o lápis mesmo de escrever. No caso, olha, eu passei o risco para o papel, passei um pincel em torno desse risco para que ele ficasse bem grosso, né? E aí eu coloquei por baixo do tecido e aí passei o lápis. Olha, que você observa que fica bem visível, né? Então você também pode estar fazendo isso. Até porque como o desenho ele é menor do que o tecido, então eu vou colocando, aí passo uma parte, aí depois eu vou terminando todo o processo. Vou começar por essa parte de baixo aqui, gente. O pincel que eu vou usar aqui é o pincel número 8, tá? Da Condo. E eu vou começar pintando essa parte de baixo aqui com o vermelho fogo. Olha só, gente. Aí eu pinto um determinado pedaço assim, tá? Não vamos pintar toda a barra, porque a tinta pode secar, tá? Porque vai depender muito da temperatura onde você esteja, porque senão a tinta ela pode secar rápido, fica difícil para você passar a sombra ou ir à luz em seguida, né? Agora eu vou usando a cor púrpura, eu vou fazer a sombra, tá? Como essa parte ela tá aqui por baixo do umbigo que vem por cima, eu também faço a sombra aqui nessa parte de cima, tá? Olha só, coloco a tinta só de um lado do pincel e venho fazendo esse contorno aqui. Tem que ter cuidado para não deixar a tinta acumulada, tá? É porque você vai ter uma outra camada de tinta aqui. Aí depois que você passa, você vem esfumando assim, ó. Depois de feito a parte de cima, vamos fazer aqui, olha, a sombra também das dobras. Tem uma dobra aqui, tá? Em que ela faz a curvazinha da dobra, então você também tem que fazer uma sombra. Aí você vem misturando essa tinta também do outro lado. Olha só, sempre que passar, fazer uma sombra, você tem que vir misturando essa tinta, tá, gente? Pra não ficar essa divisão aqui, ó. Então, vem misturando. Passa um pouquinho aqui embaixo também. É só mais uma vez. Passo aqui por dentro, aqui embaixo da dobra, porque isso aqui é uma dobra no tecido. Passou, misturou, tá? E assim vamos fazer toda essa faixa vermelha aqui embaixo. Depois que passar o vermelho, fizer a sombra, aí a gente vem com o branco, tá? Fazendo uma luz. Lembrando, onde sempre tem sombra, de um lado tem que ter luz do outro, certo? Também coloco a tinta branca só de um lado do pincel, tá? Aqui eu tenho que ter cuidado porque é pouca tinta que eu vou usar. E venho, olha só, do lado oposto da sombra,
colocando só um pouquinho de branco e misturando essa tinta. Faço de um lado, faço do outro. Olha só, já terminei toda a barra, tá? Agora, nessa parte aqui de cima, eu também vou fazer uma sombra. Se eu vou pregar um bico aqui, certo? Então, por trás tem que ter uma sombra, né? Então, eu tenho que fazer isso neste barrado. Eu vou usar o cinza lunar, tá, gente? Só um pouquinho de cinza lunar e venho passando aqui, ó, tá? Aí aqui eu tenho que colocar ela um pouco larga, tá? Porque além de... eu não vou fazer ela totalmente reta, eu vou fazer umas curvinhas nelas aqui. Aliás, no bico aqui, né? Então, eu venho passando só um pouquinho mesmo. Se você ficar com medo de passar muito cinza lunar, você pode colocar um pouco de incolor antes, para não correr o risco de passar, ficar muito forte, tá? A sua sombra. Depois de feito toda a sombra, eu venho preenchendo todo esse bico de branco, tá, gente? Apesar de ter um por cima aqui do outro, tá? Essa barra aqui, esse passa-fita, vai ser por cima desse, não vai ser aquele que vai ser junto não, tá? Mas mesmo assim eu vou preencher logo todo de branco. Olha só, você lembra que você está vendo, né, que essa parte de cima aqui, ela tem umas voltinhas. Então, essas voltinhas a gente vai fazendo com o pincel, tá? Olha só, eu coloco o pincel, tá, em pé aqui, tinta, eu coloco bastante tinta nessa hora, tá? Aí eu venho, eu faço a voltinha. Vou para o outro, venho e faço a voltinha, tá? Então, vou colocando tinta, aqui nesse caso eu sempre coloco muita tinta, que é para você modelar mesmo o bico. Venho, continuo fazendo a voltinha. Mesmo que quando você tenha pintado com vermelho, tenha tirado, mas você vai tentar fazer a voltinha aqui. Olha só, gente, vocês estão vendo aqui que na parte de cima do desenho, tá? Ele tem esses detalhezinhos aqui, olha. Então, a gente também vai fazer isso com o pincel. Aqui nesse caso, olha, eu vou usar o pincel número 2, tá? Então, eu pego a tinta branca para ficar mais fácil, mas também se quiser com o número 8 também não tem problema, tá? Só vou pegar a tinta no pincel e venho também, olha só, modelando essas voltinhas. E aqui, olha, eu tenho que passar muita tinta, depois se eu quiser eu venho até reforçando para que ela não fique cinza, né? Porque por trás nós temos uma sombra. Usando também o cinza lunar, venho fazer uma sombra, tá? Aqui embaixo. Pouquinho mesmo, tá? Não preciso passar muito não. Coloco um pouquinho e venho misturando a tinta na branca. Olha só, se eu fiz aqui na parte de cima esse detalhe, e se esse passa-fita está por cima deste bico aqui, então também eu tenho que fazer esse detalhe aqui por cima dessa sombra, tá? Então, eu venho também, olha, fazendo esse detalhe por cima da sombra, tá?
Olha só, já terminei toda a parte de cima, tanto o passa-fita quanto o bicozinho de baixo, tá? Aí aqui agora nós vamos esperar secar pra gente poder dar continuidade. Olha só, gente, já está totalmente seco. Agora nós vamos terminar aqueles detalhezinhos que tava no desenho, tá? São essas bolinhas aqui, ó. E a fita que eu vou colocar aqui no passa-fita. Vejam só, se essa parte do tecido aqui embaixo é vermelho, então eu tenho que fazer os detalhes em vermelho, né? Porque esse tecido aqui de cima é que tá perfurado e tá cobrindo a parte vermelha. Então, eu pego a cor vermelha, a ponta mesmo do pincel que eu tava pintando, número 8, vou colocar dentro da tinta, olha, e venho só pingando, olha, tentando fazer todos do mesmo tamanho. Terminado esses buraquinhos aqui de baixo, vamos fazer aquele outro detalhezinho do meio. E assim a gente faz nas demais. Olha só, já terminei de fazer todo o detalhe, agora eu vou colocar a fita. Gente, eu vou colocar essa fita na cor verde musgo, tá? Mas você pode colocar da cor que você preferir. E olha só, e faço um risquinho assim. Vou do outro lado e faço um risquinho. Eu tento fazer o risquinho sempre da mesma largura. Aí, aliás, do mesmo tamanho, tá? Aí depois eu venho só, olha, enlarguecendo, fazendo a largura da fita que eu quero. Só, já terminei de fazer toda a fita, tá? E aqui agora, ó, vou tentar fazer um laço, tá? Pequeno mesmo, um lacinho pequeno. Eu só, olha, eu puxo assim para o centro. Faço do outro lado, ó, do mesmo jeito. Aí puxo. E já estamos com o nosso laçozinho pronto. Com um pouquinho do branco, faço só uma luz. Ok, gente, já estamos com o nosso barrado terminado, tá? Nosso barrado falso terminado. Olha só, aqui embaixo eu vou passar termolina leitosa, tá? Aqui é onde eu terminei a pintura, tá? Para depois eu cortar, para ficar apenas esse daqui, o bico. Mas caso você não tenha termolina leitosa, tá, gente? Que você não queira passar para recortar, aí essa parte que sobrou aqui, você pode colocar, pintar de uma outra cor, tá? Para que esse tecido aqui, ele tá por cima do outro. Você escolhe uma outra cor. Olha só como é que eu faço, usando também o pincel número 8, tá? Eu vou colocar ele na termolina e vou passar, olha, aqui embaixo. Só que eu passo pegando um pouco da parte que eu pintei, tá? E um pouco do tecido aqui que está sem tinta. Aí, se eu vou passar em volta dele aqui, olha, todinho, de toda a barra. Dessa forma, tá? E aí, eu vou passar esta mão aqui deste lado
Depois eu vou repetir, passando uma segunda demão. Vou esperar secar, aí vou virar o tecido para o outro lado, tá? E vou passar aqui da mesma forma, pegando um pouco na parte da pintura e outro na parte do tecido em branco. Por que que eu tenho que pegar um pouco da parte do tecido em branco? Porque se você passa só aqui na pintura, quando você for cortar, pode que você pode não ter pegado direitinho a termolina aqui, quando você cortar, esse tecido não vai estar selado e vai desfiar. Olha só, gente, a termolina leitosa já secou, passei as duas mãos no lado da frente e as duas mãos no verso, tá? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tesoura e vamos recortar aqui mesmo onde termina a pintura, tá? Mas que não fique nem um pedacinho de tecido sem pintar. Vejam só, gente, o quanto que fica delicado, olha só, parecendo mesmo realmente que tem um tecido dobrado aqui. Olha só, o tecido ele não cede, olha. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esse barrado falso, tá? Que tentam reproduzir aí na casa de vocês. Pode usar outras cores, tá? Tentar colorir a parte do tecido, tá bom, gente? Não saia deste vídeo sem dar uma curtida, tá? Sem se inscrever no meu canal. E muito obrigada!